Eu sou nova criatura. Eu quero continuar aqui o testemunho que eu dei no vídeo passado, né? Então, eu quero fazer uma sequência aqui de acontecimentos nessa minha trajetória cristã. Então, no vídeo passado eu falei que eu fui curado por Jesus, ou seja, Jesus me curou, né? E baseado lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, ele me curou, né? Ele me curou de traumas, curou de tudo e me trouxe para onde? Para casa dele. Só que eles que quando eu cheguei na casa dele, eu ouvi uma palavra lá do apóstolo Paulo. Ele diz lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então, eu peguei essa palavra e disse: poxa, então tudo tem que ser novo na minha vida. E quando eu cheguei na igreja, era diferente, era tudo diferente do que é hoje, comparando com hoje. Sabe? Nós estamos falando aqui na Missão Manaim, falando sobre santidade, né? Restaurar a santidade, viver a santidade. Mas, naquela época, isso há 38 anos atrás, naquela época lá, santidade era assim algo mais, como é que eu posso dizer? Era algo mais buscado, era algo mais respeitado, honrado, sabe? Era tão bom aquela época, eu chamo de a época do medo, né? A época do medo era aquela época que, olha, você pode perder a sua salvação. Cuidado, cuide da sua salvação. Ore, lê a Bíblia, né? Honre as autoridades. Era assim, sabe? Para quê? Para não perder a salvação. Por isso que eu digo, naquela época era a inocência do medo. Mas depois a gente foi estudando e tal. Aí veio aquilo que o apóstolo Paulo falou. Ele disse: você é livre, tudo bem, você é livre. Agora, cuidado para essa liberdade não dar oportunidade para a libertinagem. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente tinha medo, agora não tem mais medo. A gente tinha medo de pecar, agora não tem mais medo. Aí depois vem as correntes teológicas de salvação, né? Vem o pensamento de Jacob Armínio, né? E vem o pensamento também do João Calvino, né? Aí vem o pensamento dos dois. Armínio diz: ó, cuidado, você pode perder a salvação. Calvino disse: não, você não pode, não tem como você perder a salvação. Ah, ótimo, tudo bem. E a gente já viu muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Eu vi uma vez um argumento de um pastor, ele dizendo que você só é arminianista, né? O arminiano, até enquanto você é um leigo, você é É como se ele dissesse: você é um Zé Ninguém, mas a entrada é exatamente pelo arminianismo. Aí ele disse: depois, quando você cresce, quando você amadurece, você sai da mentira do arminianismo e vem para a verdade do calvinismo. Quando você olha na Bíblia Sagrada, existe lá os dois. Eu lembro que em 1992 eu estava dando uma aula, e quando uma pessoa falou, né, lá na sala, disse assim: quer dizer que agora que eu sou salvo eu posso fazer tudo. Então eu falei para ele, disse assim: olha, querido, é o seguinte, se você tem esse pensamento, isso é uma prova verdadeira que você não é salvo. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz assim: Timóteo, aquele que realmente foi chamado, aquele que é salvo, ele não se embaraça, não se envolve em coisas dessa vida. Ou seja, as coisas daqui não tem sentido mais para ele. Ele diz: porque o prazer dele é agradar a quem chamou. Aí eu disse: se você tem esse mesmo pensamento, não, porque eu sou salvo agora, aí eu posso fazer tudo o que eu fazia antes. Poxa, peraí. Então não houve uma mudança, né? Você é a mesma pessoa, entendeu? Então, você entendeu aí o que é arminianismo e o que é calvinismo. Então eu ensinei muito isso em seminário, ensinei. Então, eu sou uma pessoa salva, porém tenho que zelar por essa salvação. Pastor, não tem que zelar não precisa zelar não, porque nós já somos salvos. Então, se eu sou salvo, eu posso fazer o que quiser. Se você tem um pensamento de fazer o que quiser, é porque você não é salvo. Você entendeu?
Paulo disse que o prazer de quem é salvo é agradar a quem lhe alistou. Eu vivi uma vida de pecado e eu estou agradando a Deus? Será? Então a gente foi começando a ver essas coisas, sabe? Essas coisas mudando. Então o que era pecado antes, aí não, agora não é mais pecado. Você entendeu? Então começou a ter essa mudança, essa diferenciação. Hoje você olha para a igreja de hoje e você olha para a igreja de 40 anos atrás, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Não digo que vamos viver mais aquele radicalismo que vivíamos pela inocência, mas digo que a gente precisa viver o mesmo zelo. O mesmo zelo. Bíblia deve estar em nossas mãos e na nossa mente o tempo todo. E a oração também. No próximo vídeo eu vou falar mais coisas do passado e do presente.